Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. As Escrituras Sagradas, o Deus Santo de Israel condena veementemente a tentativa de consultar os mortos, a chamada necromancia. Essa prática, apesar de ser repudiada pelas Escrituras Sagradas, ser também repudiada por Deus diretamente em vários livros, em várias passagens da Bíblia, ela nos traz também um ensinamento muito grave. Além dessa tentativa de consultar espíritos desencarnados ser uma coisa impossível, porque eles não estão aqui à nossa disposição, nos lugares onde se tenta fazer contato com o mundo dos mortos, ou seja, nos lugares onde se pretende invocar os espíritos desencarnados, além das pessoas estarem agredindo a Deus, estão agredindo diretamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos antes apenas duas passagens, são várias, mas vamos dar duas passagens que condenam a consulta aos mortos, a pressuposta tentativa de consultar os mortos. Por quê? Quem consulta os mortos, na verdade, está conversando com espíritos escarnecedores, espíritos de demônios, que fazem tudo para ganhar credibilidade e tirar a credibilidade das Escrituras Sagradas. Porque eles sabem, melhor do que qualquer pessoa, que as pessoas que dão credibilidade ao mundo dos mortos, entre aspas, progressivamente vão perdendo a credibilidade nas Escrituras Sagradas. E isso leva à perdição, isso leva ao engano. Vamos ler duas passagens e depois nós vamos ler uma passagem em que prova que Jesus não está presente nos lugares onde se pratica a necromancia. Jesus não está presente. São lugares onde se fala em Jesus e são lugares onde se tenta ministrar essa cultura de consulta aos espíritos desencarnados, o que é uma coisa impossível, porque eles estão em seus lugares de destino, como dizem as parábolas de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 13, e no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Não há espíritos desencarnados para serem consultados, para serem invocados. Existem sim demônios. E nesses lugares, Jesus Cristo repudia essa prática e nós vamos ver isso também. Vamos ver antes duas passagens só de repúdio das Escrituras à prática da necromancia, a tentativa de consultar espíritos desencarnados. Vamos ver aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 8, versículos 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei e ao testemunho, ou seja, a condenação e a morte. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva, jamais verão o amanhecer, porque serão lapidados. Essa é a condenação, já naquela época, do profeta Isaías para todos os necromantes, todos aqueles que buscavam obter do mundo dos mortos um ensinamento, um mistério,
uma orientação que fosse maior ou melhor do que a do próprio Deus. A favor dos vivos, poderemos consultar os mortos? Não. Um povo que tem Deus precisa consultar mortos? Não. É isso que está no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículos 19 e versículo 20. Vamos também a Levítico, capítulo 19, versículo 31. Não vos voltarei para os necromantes, nem para os adivinhos, não os procurareis para seres contaminados por eles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E em Levítico, capítulo 20, vou citar apenas o versículo 6. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do povo. Muito bem. E eu estou omitindo outras passagens, propositalmente pelo tempo. As Escrituras Sagradas condenam a prática da necromancia, a tentativa de invocar os mortos. Mas quem é que fala com os médiuns? São espíritos enganadores e escarnecedores. Eu já disse que são demônios, e isso já é conhecido muito antes de Jesus. Bom, muitas pessoas vão dizer: bem, o Deus do Antigo Testamento discorda disso. Muito bem, porque isso está em todas as Bíblias, em todos os idiomas de todo o mundo. Não se pode contestar, não é problema de tradução. Porque chega um erudito querendo mostrar no hebraico que isso não é bem assim, mas só que existem eruditos nas línguas bíblicas em todo o mundo, e em todo o mundo eles traduzem correto. Como é que apenas no nosso país as pessoas vão saber o hebraico mais do que os eruditos de outras nações, de outros continentes? Mas vão dizer, a condenação é somente do Deus do Antigo Testamento, porque Jesus concorda plenamente com isso. Jesus não concorda com isso. Nós vamos no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do versículo 44, para nós mostrarmos, em bases escriturísticas, que Jesus Cristo pensa e age em perfeita consonância com Deus Pai. Ou seja, o Deus do Antigo Testamento, digamos assim, não é uma postura correta, mas como muitos falam dessa maneira, vamos ficar com essa concepção. Se é o Deus do Antigo Testamento que condena a necromancia, Jesus é provável que não deva condenar, porque nos lugares onde se pratica essa necromancia, Jesus é falado, são feitas reuniões para falar de caridade, amor fraternal, a parábola do bom samaritano está sempre presente, mas Jesus também não concorda com isso. Porque o texto que nós vamos ler, nas palavras do próprio Jesus, Jesus diz que trabalha em perfeita consonância com Deus Pai. E a doutrina que ele, Jesus, trouxe é a doutrina de Deus Pai. E nas suas palavras, ele, Jesus, não tem as suas palavras como suas, mas as palavras como sendo de Deus Pai. Tudo isso para nós mostrarmos que Jesus concorda com tudo aquilo
que o Deus do Antigo Testamento concorda, como Jesus Cristo discorda de tudo aquilo que o Deus do Antigo Testamento discorda. Me perdoem essa comparação, mas é porque muitas pessoas não têm formação cristã, não têm formação teológica e pensam que existe um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. É por isso que eu estou apenas nesse momento incorrendo nessa imperfeição. O que Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 12, a partir do versículo 44, em palavras bastante contundentes, bastante singelas. E Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê, não em mim, mas naquele que me enviou. Ele está dizendo que ele, Jesus, quem crê nele, Jesus, na verdade crê no Deus que o enviou. Aí a perfeita consonância entre Jesus e o chamado Deus do Antigo Testamento. Me perdoem essa imperfeição. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus diz: quem vê a mim, Jesus, vê o Deus que me enviou, o Deus Pai que me enviou. Novamente a perfeita consonância entre Jesus e os propósitos e os conceitos de Deus Pai. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Agora vem a parte talvez mais contundente, mais convincente. Porque eu não tenho falado por mim mesmo. Eu, Jesus, não tenho falado por mim mesmo. Mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Jesus afirma: eu, Jesus, não vos trago novidade segundo o meu ponto de vista, mas eu trago palavra, doutrina e vontade de meu Pai. Portanto, Jesus está dizendo aqui da sua perfeita consonância doutrinária e de pensamento entre ele, Jesus, e Deus Pai, o mesmo Deus que coíbe a necromancia. E no versículo 50: e sei que o meu mandamento é a vida eterna, as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim eu falo. Ok? Nessa passagem aqui, nós vemos que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ele explicando o que ele diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai formamos uma unidade doutrinária. Eu e o Pai não trabalhamos em dissonância em nenhum momento e em nenhum aspecto. Eu, Jesus, e meu Pai, aquele que proíbe a necromancia e proíbe também a idolatria, é o mesmo Deus que pensa em perfeito acordo e consonância comigo e eu com ele. Portanto, nos lugares aonde se pratica a necromancia, Jesus não está presente. Jesus não poderia se contradizer. Jesus não está sendo falacioso. Jesus é verdadeiro. Ele está dizendo, então, se existe alguma coisa que meu Pai condena, eu condeno também. Se existe alguma coisa que meu Pai aprova,
eu aprovo também, porque não existe nenhuma dissonância entre Deus Pai e Deus Filho, como ele afirma aqui. No capítulo 14, ele é também bastante claro. No Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 7, ele diz: se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Então, Jesus diz: o meu Pai está discordando de alguma coisa? Não precisa perguntar, eu também. Se meu Pai repudia a necromancia e a idolatria, não precisa perguntar a Jesus, porque já está respondido. Nós vimos assim que a prática da necromancia, eu citei poucos textos, ela é condenada por Deus Pai e é condenada por Deus Filho, porque Jesus não pode se contradizer. Jesus não pode trabalhar em uma doutrina dissonante da doutrina de Deus Pai. Então, aonde se pratica a necromancia, não existe cristianismo. Jesus pode ser citado, mas ele não está presente, a sua vontade não se faz presente. Pelo contrário, ele, Jesus, também repudia a necromancia. Que Deus abençoe você, que você pense nas consequências gravíssimas dessas práticas, que são contrárias a Deus Pai e são contrárias a nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê como é que as Escrituras Sagradas dão credibilidade a certas afirmativas cristãs. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.